Boa noite! Olá, como estão? Aqui Tef Castro, através do @Projeto Sobre o Destino. Quem ainda não me segue no meu pessoal é @TefCastro88. Vou aguardar só um minutinho aqui o pessoal começar a entrar, todo mundo que eu convidei. Só um minutinho. E aí, gente, homenagear Ana Maria Primavesi e homenagear todo o sistema sustentável, principalmente agroecológico. Então, hoje eu principalmente quero focar bastante na soberania alimentar, porque a agroecologia tem vários ramos que a gente pode falar, certo? Ana Maria Primavesi nos trouxe muito conhecimento. Durante seus 99 anos de vida, ela calcou a agroecologia para a gente aqui no Brasil e no mundo. E, infelizmente, fazem 2 anos de sua morte, certo? Então, deixa eu ver só se a nossa convidada está chegando. A convidada é Islândia Bezerra, isso mesmo. Só deixa eu ver se ela está entrando em contato aqui. Para o alcance da soberania alimentar, começa em casa, produzindo de tudo para o seu próprio consumo, garantindo sua subsistência, não dependendo do mercado para garantir o seu autossustento. E excedentes, assim, da produção, em quantidades e qualidades, para venda, comercialização e subsistência no seu total, sendo em qualidade e quantidades que contribuam para a soberania do país. A agroecologia oferece para a saúde ambiental e humana e para a vida a produção dos alimentos mais nutritivos e culturalmente apropriados e produz menos desperdício de alimentos, onde a produção é diversificada. E aqui eu venho dizer a diversificação como sistemas agroflorestais. A Islândia já entrou, deixa eu aceitar ela aqui. Islândia Bezerra, mulher potiguara, mãe, professora associada da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas, educadora, colaboradora da Escola Latino-Americana da Agroecologia e presidenta nacional da Associação Brasileira da Agroecologia, ABA. Deixa eu convidar ela para a gente. Então, a Islândia Bezerra, que é a presidenta da associação, convidei ela aqui, vamos ver se deu ok lá. Islândia, aceita aí para nós conversarmos. Outra coisa que eu quero falar em relação à agricultura sustentável, que é meu foco, agroecologia, agrofloresta, essa produção regenerativa, a gente tem que ver que a modernização do meio rural foi tecnificada e pensando em capitalizar a natureza. Aqui me referindo à agricultura convencional, à agricultura industrial, né? Essa capitalização se dá no sentido de reduzir a natureza a recursos aos quais deve servir ao sistema de produção e maximizar, assim, lucros. O valor da natureza tem deixado de ser medido pelo seu potencial de oferecer a vida, a saúde ambiental e a saúde humana, os cuidados da vida, da segurança alimentar e da nutricional. Essa soberania alimentar, o desenvolvimento rural sustentável, o bem viver da gente como comunidade, do todo como país e do nosso planeta. O combate a doenças, a conscientização social do presente e do futuro. Então, eu acho importante essa conversa. Vamos ver se Islândia conseguiu entrar aqui. Islândia Bezerra também é mestre e doutora em ciências sociais. Então, olá, tudo bem? William, como é que estão? Aparecida, quero dar um oi para vocês. A Nádia, tá aí, Islândia? Deixa eu convidar novamente. Só um minutinho. Aqui. Acho que eu errei na hora de digitar aqui. Oi, Islândia, tudo bom? Deu certo. Eu errei no botãozinho de apertar ali. Olá, Um prazer. boa noite. Prazer é meu.
Agradeço demais o convite por estar aqui com vocês nesse bate-papo. É muito importante para a gente estar falando com você. Peço desculpas aí pelas confusões. Eu mandava o envio e não chegava. Mas enfim, agora Eu estamos aqui. apertava aqui e não dava. É o celular mesmo, acontece, é normal, pô. Você está me Olá, ouvindo bem? estou te ouvindo super bem. Vocês me escutam também? Tá travando um pouco a imagem. Eu estou ouvindo bem aqui. Alguém dá um feedback aí se está ouvindo bem? Aqui está dando. Agora a imagem tava travando, mas agora está aparecendo bem. Tá, que bom. Eu lhe apresentei bem? Eu acho que eu perdi a apresentação, mas com Ah, certeza pronto. apresentou bem. Pois é, mas resumidamente você é a presidenta da Nacional da Associação Brasileira de Agroecologia, por isso eu acho tão importante nessas lives sobre agroecologia poder falar com você, né? Você é o nosso Ah, norte para... imagina, sou norte, prefiro ser sul. Somos o sul, Cefi, somos o sul. Mas é isso mesmo, eu estou na presidência da Associação Brasileira de Agroecologia, estou no segundo mandato. Na verdade, é uma mandata, porque praticamente nós somos uma diretoria colegiada de todas somos mulheres. Nossa, que coisa Então, importante isso. sim, né? Então é muito significativo, né? Inclusive tem uma Bastante. das nossas associadas, que foi coordenadora do GT Mulheres, que é a professora Letícia Jalil. Ela falou assim: lembre-se que nas crises as mulheres são sempre aquelas que assumem. Sim, Então, não querendo dizer que nós da ABA estamos em crise, mas estamos numa crise contextualizada, né? Então, sim, de fato, a verdade. agroecologia vem sendo aí a resposta, o caminho, né, possível para essa crise pandêmica, ou Essa melhor, crise. sindêmica, né? E nós, Sim. mulheres, estamos aí até 2023 nesse mandato, aí, numa mandata coletiva da Associação Brasileira de Agroecologia. O quão importante é isso. Eu quis homenagear, primeiramente, a Ana Maria Primavera, porque meu sonho era ter conhecido ela em vida. Ela foi professora lá no Rio Grande do Sul, quase no lado de onde é que eu nasci. Mas foi em outro período, claro, eu nem imaginava em nascer na época que ela trabalhou lá. Mas eu acho tão importante o legado das mulheres nessa área, porque eu, como técnico também da área, eu sofri muito preconceito. Para poder iniciar na carreira como profissional mesmo, e até hoje é bem difícil de se estabilizar na área. Então, primeiramente, eu quero falar disso com você, dessa questão da dificuldade, muitas vezes, da gente, mulher, entrar numa carreira profissional. Não é só no sentido de agricultura ou zootecnia, que eu também tenho formação, mas, no geral, é tão difícil, muitas vezes, da gente batalha, estuda, busca uma colocação e, muitas vezes, sofre esse preconceito. Eu queria ouvir de você o que as mulheres têm que se empoderar, como elas têm que responder a isso, né? A essas dificuldades. Eu acho que você você está tocando num tema que eu particularmente me encanta. Me encanta debater e discutir, né? E eu acho que desse lugar que eu ocupo, né, de professora da área de nutrição, e ter chegado na gestão aí à frente, né, de uma associação brasileira de agroecologia, uma associação científica de pesquisadores e pesquisadoras que historicamente tem, né, a sua, digamos assim, a sua essência nas ciências agrárias. E estou lá, né? Eu, nutricionista, temos várias outras nutricionistas, temos outras ciências, né, que dialogam com a agroecologia e que, portanto, pesquisadores e pesquisadoras de outras áreas frequentam, são sócios e sócias da ABA, estão aí à frente, né, tomando a frente e liderando vários processos nos territórios, nos lugares que ocupam, seja nas universidades, nos centros de pesquisa,
nas organizações não governamentais, nas organizações de até, né? São as mulheres que, de fato, das diferentes áreas do conhecimento, estão, de fato, né, levando aí esse enfrentamento, fazendo esse enfrentamento cotidiano, né? E eu acho assim, Tefi, quando você coloca essa questão, né, eu nem costumo, eu não digo mais matar um leão por dia, né? Aprendi com um colega da agroecologia que é arrancar um milho transgênico por dia. Porque leão a gente É não verdade. mata. Então, o querido Ivo Melão uma vez falou isso numa sala de aula, numa aula que eu convidei, e eu trago isso para o resto da vida. Então, não é matar um Adorei. leão, gente, é arrancar um milho transgênico por dia. E nós mulheres temos essa característica, né? Porque parece que a gente tem que estar todo o tempo, né? Reafirmando, se colocando, mostrando por A mais B o quanto nós temos aí essa capacidade não apenas de enfrentar, mas de trazer, né? De trazer elementos, de trazer propostas, né? Mostrando aí que a gente pode sim lidar com as várias crises, né? Mas a gente não quer só isso. A gente quer, na verdade, é o reconhecimento, né? É o lugar de fala, que também a gente tem, né, muito ouvido essa expressão nos últimos tempos, né? A própria perspectiva da interseccionalidade de raça, gênero e classe, né? Traz um pouco Isso. desse debate. E esse lugar de fala, ele precisa não apenas não é ceder o lugar de fala, é reconhecer que temos esse lugar, né? E fazer homens, mulheres, né, não binários, fazer com que esse reconhecimento ele seja realmente exercido, né? Não apenas a gente saber que é importante, não. Como que a gente pode efetivamente, né, viabilizar o exercício cotidiano do reconhecimento das mulheres, né, das mulheres na produção da alimentação saudável, das mulheres no mundo do trabalho, que são altamente exploradas, né, dessas mulheres que são mal remuneradas, dessas mulheres que são muitas vezes questionadas pelo simples fato de ser mulher, ou muitas vezes morta pelo simples fato de ser mulher, né? A violência de gênero está aí, ela não tirou férias, ela não entrou em quarentena, né? Então eu acho que a agroecologia, ela vai também desvelando, né? Desvelando, abrindo cortinas para demonstrar todas essas questões que estão postas aí numa sociedade machista, patriarcal e desigual, né? Eu não sei se é a minha internet que está ruim, mas eu estou vendo É aqui alguém a comentando. Aparecida. Aparecida é uma. Falando em mulheres empoderadas, a Aparecida é do Café dos Tucanos. Ela é uma pessoa incrível. O William Aparecida tem um café agroflorestal maravilhoso. Beijo. Eu vou fazer o seguinte, Islândia, se está travando um pouco, eu vou desativar os comentários, beleza? E aí, quem quiser fazer pergunta para mim ou para a Islândia, pode mandar ali no pontinho de interrogação, tá? Aí até eu vejo melhor você agora, seus comentários. Assim. Agradecer a todo mundo que está entrando. Infelizmente, fica melhor a internet se eu tirar. Agora até realmente parou de travar. Ó. Então, o que você falou, agora voltando ao assunto, foi muito importante. Como eu digo, até hoje eu estou aí tentando um lugarzinho como profissional. Trabalhei na minha área, sim, mas não foi do modo que eu queria até hoje. E busco aí o conhecimento que eu tento aprender, eu tento passar. E por isso que eu acho importante a gente dialogar sobre isso numas redes sociais hoje que está sendo usado por todos, todas as idades. Uma questão que você me lembrou conversando foi que eu tive a grande oportunidade de ano passado cursar através da Universidade de São Carlos. Acabou sendo quase todo EAD, por conta da pandemia, né? Foi através do núcleo do NEA, que foi feito o curso de ATER, você comentou de ATER, até foi o curso de ATER, com foco em agente popular de ATER. E nós tivemos aulas maravilhosas. Dentro de uma aula me lembrou, a sua fala me lembrou, e a aula que a gente teve,
de umas questões que eu sofri já várias vezes, de fazer projeto de hortas e alguém boicotar, voluntariamente, para não mostrar que funcionava. No Sul, quando eu estava no Rio Grande do Sul, foi colocado glifosato 2 vezes para queimar toda a horta que eu fiz, em parceria com a Emater na época. E aqui, numa área que eu fiz uma horta há pouco tempo, não faz 4 meses, aqui na casa do menor, 2 vezes também foi boicotada. Eu digo, nossa senhora, parece que a gente não está evoluindo. E foi homens que botaram glifosato. Naquela situação no Rio Grande do Sul, eu soube quem foi. Aqui ficou aquele mimimi e eu não descobri quem foi que tentou boicotar. Mas a questão toda foi que dentro do curso de Atera eu vi muitas mulheres relatar. Eu achei que era só comigo, como diz o outro, mas elas relataram maridos, companheiros ou vizinhos que boicotavam o seu projeto para não mostrar que a mulher tem o poder de fazer o que ela quer. Então, eu queria lhe perguntar, realmente você já viu outros relatos referentes a isso? Sim. Bom, agora eu estou no Nordeste, né? Eu estou de volta à terrinha. Eu Mas também, eu adoro. Islândia, acho que travou. de nutrição na Federal do Paraná, no curso de nutrição. A minha pesquisa de doutorado foi na região centro-sul do Paraná, né? Uhum. Então, é uma região que você tem ali uma presença muito marcada do agronegócio e da fumicultura, do plantio, né, de pinos, eucaliptos voltados para a extração da madeira, né, da celulose e tal, e etc. E as mulheres, e a minha tese de doutorado, eu trabalhei com o primeiro projeto agroecológico do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, né? No Uhum. país. No país. Nossa. Então, perceba que tem uma história aí. Né? E esse projeto, até hoje, ele sofre, né? Uma consequência também muito trágica, que foi deflagrada pela operação, a famigerada lá, de 2013, Operação Agrofantasma. Na época liderada pelo então juiz, né? Esse Uhum. aí, esse que está por aí. E Uhum. aí, as mulheres, nesse projeto agroecológico, que eu falo com muito carinho, porque são pessoas que eu trago, que eu carrego, né? Para além da escrita de uma tese de doutorado, são pessoas que eu carrego no coração, nas lembranças, nas memórias, né? Porque são pessoas, e algumas delas já se foram, né? E a maioria, majoritariamente mulheres, a partir da produção agroecológica comercializada, né? Na via institucional para o PAA, elas se autodeclararam, né? Independentes financeiramente, e não foi algo fácil, né? Muitas delas me relataram isso, né? Que a produção agroecológica, a produção de alimentos sem veneno, ela ganhou uma importância para a família, para esse núcleo familiar, a partir do viés econômico, né? Mas ela sempre existiu. O entorno da casa sem veneno sempre existiu, e muito pautado, né, nesse papel das mulheres. Só que quando essa produção ela ganha essa repercussão na casa, né? Não apenas na produção de alimentos, mas também gerando uma renda, garantindo uma comercialização, garantindo uma renda, uma relativa, porque não era muito, né? Uma relativa autonomia financeira para as mulheres, muitos dos companheiros dessas mulheres se viram ameaçados, né? E elas falavam nas minhas entrevistas, eu tive o privilégio de ter comigo 2 alunas que fizeram os TCCs na nutrição, né, assim, conectado com a tese, e elas também traziam as entrevistas, a gente aplicava, a gente se dividia no campo e cada uma ia para
né, para uma unidade de produção, e muitos dos relatos se repetiam. Os maridos passavam pela horta, e aí claro que não vou generalizar, né, foi algum ou outro caso, mas passavam pelas hortas das mulheres, especialmente essa voltada à comercialização, né, com o seu glifosato, com o seu veneno nas costas para envenenar lá na roça, porque a roça, né, era a produção masculina, né, e eles borrifavam o veneno, assim, só de sacanagem, sabe? Só de sacanagem. Uhum. E as mulheres, elas iam com tudo para cima, assim, né? Elas falando. E elas começavam a falar elas sentiam isso, que era uma forma de violência, não apenas a violência do lançar o veneno em si, mas é a violência simbólica, né, que nós mulheres, e especialmente as mulheres, né, dos inúmeros territórios, das águas, né, enfim, dos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, a violência simbólica por parte, inclusive, daquele que se diz companheiro, né? Então, é muito comum, infelizmente, ainda é muito presente isso nas cidades também, nas regiões de periferia, né? Quando as mulheres elas tendem a agregar um valor, né, ao seu trabalho, quando elas tendem quando elas experimentam essa autonomia, mesmo que pequena, essa autonomia econômica, né, essa autonomia financeira, os homens, em geral, se sentem ameaçados. E na agroecologia não é diferente, né? Não dá para dizer, não vamos romantizar a agroecologia e dizer que na agroecologia, nos territórios onde se pratica a agroecologia, que essa essência machista, né? Ela não existe. Claro que ela existe, mas aí é que está também. A agroecologia nos permite debater e construir um outro mundo a partir de outras relações, né? Afinal de Sim. contas, quem que você está prejudicando quando você borrifa veneno naquilo que você vai comer? Né? Então, são questões que a gente vai trazendo no cotidiano. E a comida, né, o ato não apenas do colher, do plantar, né, do plantar e vice-versa, do plantar, do colher, do preparar e do comer, ela também potencializa esse diálogo, né, essa construção de outras relações nesse entorno do se alimentar, do produzir, comer saudável, comer, né, agroecológico, comer um alimento limpo, uma preparação que tem um significado simbólico. Né? Eu acho que isso também a gente é muito privilegiada quando a gente fala sobre comida, né, nessa perspectiva maior, não apenas do encher o bucho, né? Encher a barriga. Não, existem outras questões também que nos nutrem. Eu acho que isso é fundamental. Eu vi os relatos que você conheceu. É interessantíssimo. Teve uma pergunta que eu achei interessante da Renatinha Bem Bruxa. Adorei o nome dela, que ela tem no Instagram. Renatinha Bem Bruxa. Ela botou assim: vocês conhecem legislação para esses casos de sabotagem com veneno nas terras? Eu, Stephanie, não tenho noção. Você, Islândia, sabe se tem alguma legislação para a gente se prevenir quando acontecer alguma coisa assim? Veja, Renatinha Bem Bruxa, maravilhosa. Nós somos amigas, Renatinha Bem Bruxa. Eu sou bruxona, ela é Adorei. bruxinha. Como uma espécie de denúncia, eu suponho que ela está perguntando, né? Uhum. Não temos nenhuma legislação. Até porque, para o sistema produtivo convencional que a gente tem no país, né, o uso do agrotóxico ele não é apenas permitido, como mais de 1.500 novas substâncias foram aprovadas desde 2019, né, que existe aí todo um desmonte, né, também nesse campo, mas fundamentalmente no campo, na área ambiental, né, na destruição, nos desmontes das políticas públicas, etc. Né?
A gente, por exemplo, tem a Política Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, que ela traz vários, ela sinaliza, né, várias estratégias que a gente poderia incorporar mediante a criação de políticas e implementação de políticas públicas, entre elas a redução do uso de agrotóxicos, mas ela está praticamente engavetada, né? Então, a gente não tem, pelo contrário, sabe? Se você, Renata, né, por exemplo, comercializa seus produtos e tem o selo, ou está no processo de certificação, né, desses alimentos orgânicos ou agroecológicos, se for constatado algum resíduo de agrotóxico, você que é penalizada. Né? Então, assim, o inverso não é verdadeiro, a gente sequer tem como, pelo menos eu desconheço, gente, me desculpem, se alguém conhecer aí, por favor, me marca e diz assim, ó, Islândia, se atualiza, porque o negócio você tá desatualizada. Mas eu desconheço que a gente tenha algum regulamento, alguma lei, né, que nos proteja em relação a esse tipo de sabotagem, né? O inverso é que é verdadeiro. Se você for flagrada, fala. Não, não, que você falou, lembrou bem, cada vez mais está sendo liberado mais e mais agrotóxicos que são proibidos muitas vezes na Europa e outros países que estão num processo de evolução nessa questão de produção realmente sustentável. E eles não usam e o Brasil está usando e liberou muito mais, muito mais, muito mais. O oposto realmente é o que mais tem, a liberação desses agrotóxicos. E em relação ao que nós vínhamos falando, a mulher não pode desistir. Quando houver o boicote, a gente não tem legislação, mas a gente tem a nossa voz. E não se calar e também não desistir. Assim como eu fui boicotada há anos atrás, e novamente, eu não vou desistir por causa disso. Não vou parar de ser profissional na minha área porque houve isso. Quem está errado é outra pessoa. E aí eu me lembrei por que foi o boicote lá. Agora me lembrei que eu estava em parceria com a Emater, lá no Rio Grande do Sul, e ela fez análise de solo, mas uma análise granular, só para ver como está a estrutura do solo. E a minha área tinha melhorado muito, estava no nível 5, já estava em evolução dentro agora me esqueci o nome do... Ai, gente, alguém souber me lembra aí. Desse que você faz uma análise realmente assim, de pegar, retirar um pedacinho da terra e você vê como está a estrutura do solo. E a minha estava em regeneração. E o vizinho era monocultor de milho transgênico e o solo dele estava todo compactado. E ela disse, vamos tirar uma análise ali. Eu digo, rapaz, vamos... Era uma mulher, a responsável da matéria. Eu digo, rapaz, vai lá perguntar, né? A senhora é chefe da matéria, você vai lá, então pergunta, porque eu não vou perguntar. Aí ela foi lá e perguntou para ele se ela podia tirar uma amostra. E ela tirou a amostra da área dele e uma da minha área vizinha. Levou, né, as amostras, fez o processo, mandou para mim o que tinha dado, que estava melhorando, e o dele não, estava nível 2. E ela disse, eu vou enviar para ele. Eu digo, não, faz isso, moça. Não envia para ele, não. Não, mas ele tem que recuperar essa área de moça. E enviou. No outro dia, minha área estava toda amarelinha. Foi bem assim. Mas o que aconteceu também, teve uma denúncia do MST, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terras, né, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz orgânico, agroecológico. Oh, graças a Deus. Chega a exportar esse arroz, né, e eles sofreram uma sabotagem, esse foi o nome, né, com a pulverização aérea de agrotóxico por parte, né, de fazendeiros do entorno. Então, é claro que é um projeto que incomoda, né? A agroecologia é um projeto que ele não apenas incomoda pelo resultado positivo, mas incomoda fundamentalmente por iniciativas como essa que você tem feito, Tefi, que é exatamente comunicar, né, da sociedade em geral, que a gente saia, que a gente rompa, né, as barreiras acadêmicas, científicas, técnicas e etc., e dialogue com a população em geral, com o vizinho, com a vizinha,
né, com o pessoal aqui da Associação de Moradores, com o Clube de Mães do bairro, enfim, sobre a produção de alimento saudável. Então, assim, essa é a pegada, né? Eu acho que é, se é que a gente pode positivar alguma coisa, né? As tecnologias, as redes sociais, nesse sentido, nessa facilidade ou criar mecanismos de comunicação com a sociedade de uma forma mais simples, né? Mais objetiva, tem acontecido nos últimos meses, né? E isso deve-se exatamente a iniciativas como a sua, como a de outros coletivos país afora, né, que vem pautando a questão do uso de agrotóxico, o veneno, né? Então, assim, para outras dimensões, né? A própria disseminação de notícias falsas sobre que cloroquina é mais eficiente do que a vacina, por exemplo. Então, é graças a... Mas, infelizmente, a repercussão é tão forte, né? Que a gente tem que ir parecendo um polvo, assim, né? Com vários tentáculozinhos, comunicando, dialogando, conversando na fila do mercado, na fila dos correios, né? E esclarecendo sobre questões que são do nosso cotidiano. E a agroecologia faz isso. Então, quando você coloca, né, de uma forma muito clara, muito objetiva, o que o agrotóxico causa, né, de danos à saúde ambiental, à saúde humana, né? Então você acaba incomodando e aquela pessoa vai dizer assim, ah, é aquela bicha grila, né? Aquele bicho grilo, aquela fulaninha que fica falando sobre isso e agora eu não estou conseguindo mais vender a minha banana, sabe? Coisas do tipo. E assim a gente vai lidando, né? Nos enfrentamentos. É. Então, dentro dessa linha de raciocínio, como é que a gente pode fazer para as pessoas enxergarem que a agroecologia e a nutrição são necessárias e essenciais para o presente e para o futuro do nosso planeta? Essa pergunta ficaria até meia-noite, né, Ceci? Pode ter certeza. Porque não existe uma receita de bolo, você concorda com isso? Não é o que a gente, não é eu dizer, né, eu dizer, você dizer, a primavera dizer que vai acontecer. São processos, né? São processos que que eles estão em construção e serão, né, e outras gerações, que as deusas nos escutem, né, outras gerações continuarão esse processo. Mas eu sou muito otimista, né? Eu sou otimista sem perder o pé na realidade. E como que a gente pode fazer isso, né? A partir de várias... por onde começar, eu diria, né? Pela boca. E aí eu não é puxando, não é pescando todas as sardinhas, não, né? Mas eu sou nutricionista, então o ato de comer, ele precisa ir além do alimentar e nutrir, né? Ele tem outras consequências. E aí, quando você começa a conversar com crianças, né? A própria educação ambiental nas escolas, você criar, né? Ferramentas, as unidades de saúde, equipes de saúde da família, trabalhar a perspectiva da alimentação saudável, mas não com aquela, sabe, com aquela falsa imagem de que isso pode, aquilo não pode, isso é proibido, aquilo. Não, desconstruir outras, né, construir outros aprendizados em torno daquilo que se come. Então, se perguntar, de onde vem essa comida, né? Como é que foi feita essa comida? Tem uma experiência em Florestal, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu tive o privilégio de acompanhar assim, a convite de uma promotora, muito engajada com a perspectiva da alimentação saudável, da agroecologia, né, contra o uso de agrotóxico, enfim. São várias pessoas que nesse município começaram um movimento.
como que o movimento pela alimentação saudável, pelo fortalecimento da agroecologia no município de Florestal, veja o nome do município, Florestal. Florestal, Gente, não é perfeito. muito sugestivo. Eu ficava dizendo isso, vocês são privilegiados e É, privilegiadas, porque nascer num município que se chama Florestal e, sabe, disparar um processo de SAFs, né, de sistemas agroflorestais, de agroecologia, do debater de onde vem a comida, é sensacional. Eu acho que vocês estão o humorista lá fala, né, são os predestinados. Mas eu tive uma experiência em Florestal, eu tive lá 2 vezes. E na última vez que eu tive, foi em 2019, antes da pandemia, né? Exatamente, 2019, a pandemia foi em 2020. E a gente fez um movimento lá, a convite também de toda essa equipe, né? E juntou no auditório professores, professoras, mães, pais, agricultores, agricultoras, representantes da comunidade em geral, do CAI, enfim. Um auditório incrível, gestores, né? Gestores e gestoras públicos e elas começaram a relatar, né, processos de educação na escola sobre alimentação, mas com o viés da agroecologia. E uma coisa que não me saiu da cabeça, né, um dos relatos das professoras, para trabalhar a educação ambiental na escola que ela ensinava, foi fazer com que os estudantes, criancinhas assim, observassem o horário do lanche. As crianças que optavam, em geral, não é uma escolha voluntária, ela é muito compulsória, né? Optavam pela alimentação da escola, fornecida pela escola, e as crianças que optavam, e aí sim era uma questão de escolha, por levar o lanche de casa. E o levar o lanche de casa, o que era o lanche de casa? Era a bolacha, né? A bolacha, o biscoito recheado, a água colorida e saborizada, que não é suco, não dá para chamar de suco, né? Os salgadinhos, né? Os tipos de snackzinhos, os chips, enfim, em regiões tem nomes diferentes. Quando essas crianças saíam da mesa, porque também aí havia uma segregação, né? Quem optava pela alimentação, de novo, uma opção compulsória, né? Quem se alimentava na escola e quem levava o lanche de casa. Quando dava o término, aquele término rápido, que também isso a gente precisa rever, né? O horário da alimentação na escola, junto com o recreio, que dá o quê? 15, 20 minutos, ou talvez muitas escolas nem isso. Mas esse tempo rápido, né? Esse fast food, literalmente, era a diferença muito marcada em quem levava o lanche de casa e quem tinha o lanche na escola. Quem optava pelo lanche na escola terminava com o pratinho, o copinho, levava para a tia, né, no balcão, na cozinha, a mesa ficava impecável. O que tinha, claro, era resíduo, né, sujeirinha de restinho de comida que caía do prato e etc. Quem levava lanche de casa ficava aquela lixarada de embalagem, de plástico, né? De tudo que esse tipo de produto comestível traz. E aí uma dessas professoras chamou todo mundo, assim, usou essa imagem, né? Esse momento e deu uma aula de educação ambiental. E essa aula repercutiu nesse momento de formação que a gente estava com todo esse público diverso. Eu sei que de lá, gente, saiu como encaminhamento uma orientação da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, uma orientação para pais e mães irresponsáveis de não aceitar alimentos, né, lanches, produtos comestíveis vindo de casa, porque na escola tinha alimentação escolar. Uma alimentação agroecológica, produzida, né, com todo amor e carinho pelas tias lá, pelas merendeiras, que em Minas não se chama merendeira, se chama, agora não vou lembrar, Renatinha bem bruxa, se chama quintandeiras, como é que se chamam
as tias da cozinha que ficam na escola. Agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, eu sei que eu ficava só olhando, assim, aquele movimento lindo, as pessoas mesmo tomando consciência do que é a alimentação, do que é priorizar a comida, né? A comida preparada, a comida plantada e colhida naquele lugar. Gente, foi incrível. É algo que não me sai da cabeça. A Renatinha botou cantineiras, cantineiras. Cantineiras. Isso. Olha, lá no sul eu lembrava de merendeira também, a merendeira. Ah, tia. Nossa, tinha uma que era vizinha, então o colégio que eu estudei no fundamental era pertinho de casa, dava 2 passos, eu estava dentro do colégio. E aí todo mundo se conhecia, as merendeiras eram vizinhas, era quase da família. Era tão bom. Ela dizia, hoje tem mais fruta, vem cá, sobrou fruta. E a criança pegar isso, por isso que eu sou quem eu sou hoje, querendo ou não, assim, de querer estar sempre em natureza, porque lá no começo isso é importante, lá no começo você está com esse contato, isso é importante, principalmente a formação da criança já com esse olhar agroecológico vai formar um adulto preocupado com o futuro de todos. Eu não consigo, porque quem planta agrofloresta, planta ou qualquer outro sistema agroecológico, planta árvores que não vai ver crescer, que não vai ver concretizado o seu processo de vida total. Mas ele planta para um futuro. Eu não tenho filhos, mas meus filhos são as plantas, eu digo, porque cada local que eu chego e eu planto, eu estou plantando para os filhos de quem teve bebê aí, porque ele que vai ver aquela árvore grande, eu não vou ver mais. Eu já estou com 33, eu não vou ver muitas das árvores que eu plantei, eu não vou ver a adulta. A gente tem que pensar nesse futuro, não só no da gente, né? Exato. Bom, e dentro tem mais uma perguntinha para você. E como atuantes da promoção da saúde ambiental, humana e cuidados da vida, então a gente está falando daqui da agroecologia, da nutrição. Apesar das suas interfaces comuns entre agroecologia e nutrição, não tem tido um diálogo como deveria na saúde pública e nas discussões agrárias. Como é que a gente pode melhorar isso? Esse diálogo, é difícil a gente falar na questão pública, né, atualmente, mas melhorar esse diálogo, porque a agroecologia e a nutrição estão totalmente ligadas, como você até agora falou para a gente. E como melhorar esse diálogo das discussões, né, em questão de saúde pública e agrária. Sim, a gente costuma dizer que a agroecologia promove diálogos e convergências, né? Tem até um infográfico que foi pensado, né, pela Maria Emília Pacheco e a Flávia Londres, que fazem parte do núcleo executivo da ANA, naquele Atlas do Agronegócio. Aí elas fizeram assim, um exercício de pensar os diálogos e convergências que a agroecologia promove, né? Então, a agroecologia fica nesse centro e ela vai dialogar enquanto ciência, mas também enquanto prática e movimento, né? Ela vai dialogar com as ciências econômicas, com a saúde coletiva, com a comunicação e cultura, com a soberania e segurança alimentar e nutricional, com a economia solidária, né? Então, são os vários diálogos e convergências. Eu uso esse infográfico e já tem várias outras bolinhas coloridas que eu fui colocando lá, pinçando lá também, né? Então, elas fizeram tipo uma matriz e eu tô ampliando esses possíveis diálogos e convergências. E assim, esses diálogos e convergências não são processos fáceis. Não vamos romantizar. A gente tem conflitos, né? Nas universidades, a gente está muito departamentado, né? Compartimentado em caixinhas. Um único curso de graduação se fragmenta em várias caixinhas. Claro que tem o viés pedagógico, aí didático, né? De você sistematizar e etc., separar para você poder explorar determinadas disciplinas, determinados temas, mas no final a gente espera, né, que a pessoa, a formada em zootecnista, em ciências agrárias, em nutrição,
que ela descompartimente tudo, né? E possa unir, conectar, né? Esses saberes, esses conhecimentos. A mesma coisa a gente espera com quem está na agroecologia, dialogando com outras ciências, né? Mas também parte de outras ciências, outros pesquisadores e pesquisadoras que estão à frente, né, na construção da ciência, da saúde pública, da saúde coletiva, das ciências biológicas, dos vários cursos, né, também se abrir para esse diálogo. Né? Eu acho que uma questão muito importante para a gente nesse contexto de sindemia, né, de sindemia covídica, é exatamente essa capacidade que as ciências biológicas, as ciências farmacêuticas, as ciências médicas, né, a estatística, por exemplo, como que elas estão fazendo um esforço de olhar para os resultados, as inúmeras pesquisas que a gente tem feito, né, para tentar entender um pouco tudo o que está acontecendo, mas tem havido um exercício de olhar para outras áreas do conhecimento. Obviamente que você tem ali as especificidades que elas são muito necessárias, né? Até para explicar, especialmente as ciências biológicas, né? As ciências da saúde, com a questão, né, de antígeno, de anticorpos, enfim, pensando um pouco na questão da vacina. Mas é inevitável a gente não levar em consideração as questões sociais, as questões econômicas, as questões ambientais. Né? Quando a gente olha os dados, né, o perfil epidemiológico, os boletins epidemiológicos dos estados e do Brasil, não pelas vias oficiais, mas sim pelo consórcio de imprensa que a gente tem aí, felizmente, né, fazendo uma frente ampla para lidar com o apagão dos dados, mas quando a gente olha esse perfil epidemiológico da Covid-19 no país, a gente tem regiões marcadas, né, com a pobreza, com a questão racial, a questão de classe, né? Então, essas questões elas vêm sendo incorporadas. E o mesmo se tem feito, né? Se tem havido um esforço nesse sentido, em questão, quando relacionamos a questão ambiental e a agroecologia, a saúde e a agroecologia, né? O acesso à alimentação saudável, ao alimento limpo, seguro, né? Como que ele beneficia a minha saúde, como que eu me sinto melhor, como que eu me sinto depois que eu passei a comer esse tipo de alimento, como é que eu me observo, né? Qual a relação que eu tenho com quem produz. Então, essas questões elas são processuais, elas vão acontecendo ao longo da evolução, né? da nossa evolução. Então, esses diálogos e convergências, eles são absolutamente possíveis, são factíveis, e em muitos territórios eles já acontecem, não acontecem como nós gostaríamos, com a intensidade e a velocidade que nós gostaríamos que acontecesse, mas somos grãozinhos de areia, somos formiguinhas aí cumprindo com esse papel. Agora eu me lembrei de uma conversa, ouvindo você falar, o quão importante é isso que você falou para a gente, e interligou várias áreas que realmente estão se mostrando tão importantes, principalmente a questão da medicina, o quão importante hoje, a base, sinceramente, os primeiros estudos feitos, né, de academia, vamos dizer assim, que era a medicina, o quão importante é a biologia, está se mostrando que o agricultor é importantíssimo. Eu sempre gosto de tocar nessa base, porque tem muita gente que tem vergonha de querer continuar o que o pai ou o avô fazia no campo. E, pelo contrário, eu queria muito ter terra para fazer o que eu via meu avô fazendo em terras arrendadas, porque ele também não teve condição para ter a sua própria, realmente, ele arrendava. Então, eu queria ter orgulho de ter uma terra que foi deixada pelo meu avô. Infelizmente eu não tenho esse poder hoje, mas eu quero que todos que estejam vendo e que querem buscar esse conhecimento saibam o quão importante a agricultura é e quão importante, sim, o colono, lá no sul chama de colono, o colono, o camponês,
O agricultor é a base, gente. Se não é eles, quem é que vai botar esse alimento saudável na nossa mesa? A agricultura familiar é a que mais alimenta a gente. Os grandes, os latifúndios, são commodities hoje. Quem está alimentando a gente é o pequeno, que é o grande, na verdade, para a gente. E eu me lembrei do que eu estava falando com a minha mãe hoje, dizendo assim, aí nós discutimos sobre o que seria interessante falar, porque eu quero muito falar com você há tempo, só que eu achei nunca que ela vai falar comigo. Tipo assim, a gente se acha menos, né, muitas vezes, para poder conversar com as pessoas, e a gente fica, né, eu fico nessas neuras às vezes. E aí a gente conversando, o que será que é importante se fazer hoje nesse sentido de levar o conhecimento agroecológico? E se a gente não está conseguindo? Políticas públicas que incentivem. Infelizmente, a gente não chega no banco e tem, assim, um financiamento para o produtor de agroecologia ou agrofloresta. Infelizmente, a gente não tem. Agora, se eu for plantar soja, tem. Então, não tem isso, vamos fazer o que a gente pode. Eu, hoje, o que eu posso fazer é onde eu chegar e plantar. E onde eu puder lançar uma ideiazinha que for. Nesse momento, eu estou tentando lançar aqui uma ideiazinha pelas redes sociais para quem puder olhar ali, tirar um minuto para ver sobre a agroecologia, sobre a agrofloresta, sobre as safras, a horta. Então, eu queria te perguntar, assim, eu acho que já ficou bom o papo aqui, que eu me distraio, não vejo a hora. Você acha que, já que a gente não pode fazer algo tão grande ainda, pelo menos, né, não está no nosso aval, esse de poder compartilhar em rede, eu falar com o amigo, eu falar com o vizinho, eu falar com os produtores da minha região, e eu poder lançar nas redes que eu tiver, vai ajudar a gente a fortalecer a agroecologia? Você fala de uma questão que ela é fundamental para a gente pensar a agroecologia, que é a democratização do acesso à terra. Né? Então, falar sobre agroecologia, defender a agroecologia, levantar a bandeira da agroecologia e não entender como a gente tem um processo de ocupação desigual de terras no país, né? Não apenas no Brasil, na América Latina, mas a gente está falando da nossa realidade, é chover no molhado, certo? Então, reconhecer que a gente só pode, o único caminho para fortalecer, de fato, a agroecologia é a partir do debate, de pautar na agenda pública, na agenda, né, das políticas públicas, a questão agrária do país. Né? A gente é um dos países com maior concentração de terras no mundo. Então, assim, como que a gente quer, né, defender a agroecologia para a produção de alimentos saudáveis que possa abastecer, né, chegar no prato de todas as pessoas do país, não apenas de quem pode pagar, né, o alimento agroecológico. A gente precisa falar na democratização do acesso à terra. E tem as desculpas, né, os argumentos que são super falhos. Mas a agroecologia não produz em larga escala. Olha, não produz em larga escala, porque falta terra. Quem produz alimentos, quem produz comida de verdade, né, não tem terra para produzir. É o caso da Stephanie aí, né? Não tem terra. Não tem terra. Nas cidades não tem terra. Né? A gente tem uma política nacional de habitação, e aí as estaduais, os estados e municípios vão reproduzindo, né, a política de habitação popular. As casas são coladas uma na outra. Você não tem 30, sabe, 1 metro quadrado de terra para plantar coentro, né, para plantar cheiro verde. Então, como é que a gente pode pensar a questão da democratização do acesso à terra como sendo o eixo primeiro, né, o eixo fundamental, central, para a gente garantir a produção de alimentos saudáveis, de alimento limpo? Né? Então, essa é uma questão, essa é uma primeira questão. E a partir do momento que você fala da questão das redes, né,
se o que se está se fazendo nas redes, se tem repercutido, claro que sim. Porque, historicamente, a grande mídia, o que é que faz? A grande mídia criminaliza os movimentos sociais que pautam, né, que levantam a bandeira da reforma agrária no país. O principal movimento, que inclusive essa semana fez 38 anos, completou 38 anos, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, né? Se não tivesse a ação do MST no país, nós não teríamos nada, mas nem um quesito, assim, um grão de areia em termos de democratização do acesso à terra, né? de áreas de desapropriações para fins de reforma agrária. Então, graças a movimentos sociais como o MMC, Movimento de Mulheres Camponesas, o MPA, Movimento dos Pequenos e Pequenas Agricultores e Agricultoras, né? E outros movimentos, outros coletivos, a própria CPT, né? Que é a Comissão Pastoral da Terra, se não fossem esses movimentos pautando, assim, sabe, historicamente lutando, fazendo os enfrentamentos, pautando na política pública, nós não teríamos noção de alimentos saudáveis, né? A gente tem dados da própria Conab que mostra o avanço significativo do plantio, né? A própria região Matopiba, que está, né, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a chamada nova fronteira agrícola, destinada à produção de soja e milho transgênico. Então, enquanto o percentual de terras destinadas a esse tipo de produção, né, para grãos voltados à exportação, aumenta, a área destinada para a plantação de feijão e arroz diminui. Então, como é que a gente explica isso, né? Por que o preço do feijão está R$ 8, R$ 9? Existe uma lógica econômica, existe uma lógica política por trás de tudo isso. Então, a partir do momento que as redes trazem a mídia, né, alternativa, um jornalismo independente, pauta essa questão para a sociedade, obviamente que a gente vai criando aí uma consciência coletiva em torno desse tema. E aquilo, né, a pauta que é bandeira do MST, que é a reforma agrária, passa a ser também das pessoas que estão nas cidades, que não necessariamente compõem o MST. Assim como a pauta do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem teto, que estão nas cidades, também é do MST, que é a pauta por moradia, por acesso à comida, né? Então, assim, são questões que elas se conectam, que elas se correlacionam. Dialoga, porque a agroecologia nos oportuniza refletir sobre esse eu estar e ser de uma lógica, né, numa lógica maior e mais complexa. Eu acho que é isso. Nossa, você lembrou algo que eu tinha esquecido aqui de anotar para falar, que foi os 38 anos. Você lembrou muito bem, eu tinha esquecido aqui. Hoje eu tinha pensado cedo e agora não anotei. Muito obrigada por você me lembrar. Tá o importante que é o movimento. Tá falhando. Tá falhando? Para mim o teu áudio. Não sei se é a minha internet ou a sua. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo falhado. Deixa eu desativar de novo aqui. O Namastê entrou e pediu para eu ativar os comentários, que ele queria dizer que foi muito bom você falando, Islândia. O Namastê, Mestre Schmidt. Sim, o Namastê. Olá, Namastê, boa noite. Ele botou aqui, muito bom, Islândia. E eu agradeci porque o Namastê é um grande agroflorestor, educador e que leva a agrofloresta e a agroecologia, principalmente as Safas Hortas, que ele está dando cursos e vários outros cursos importantes no agroflorestando. Muito, muito agradecida, Namastê. E a questão do MST, o movimento sem terra e a questão do sem teto, cada vez está aumentando mais e mais, a gente vê os dados de pessoas na rua, desempregadas, com a situação que está o país hoje, muita gente perdendo o trabalho, muita gente não tendo para onde ir, não conseguindo se alimentar. E é muito importante que você lembrou para a gente. O Namastê está lá no Ceará, está lá na Coringa,
E a Coringa levanta a Coringa Agroflorestal levanta muito a bandeira do MST e fala muito dessas questões também, é importante. Não está me ouvindo? Pronto, deixa eu ver. Eu acho que é o próprio Instagram querendo boicotar nós, porque já está batendo a hora. Já vai dar 1 hora. Bom, eu quero agradecer profundamente, de coração, a sua presença aqui, o importante que foi conversar com você. Quero agradecer e quero ver se você quer deixar alguma mensagem, algo a mais. Eu que agradeço, Tefi, o convite, né, por estar aqui comunicando com você, seu público cativo. Aí eu acho que você tem um trabalho gigante aí, você e outras, né, e outros seres de luz que estão aí fazendo e acontecendo nas redes e fazendo barulho. Eu acho que isso é o mais legal. E isso e ser convidada, né? Ser convidada enquanto Associação Brasileira de Agroecologia, eu acho que é um reconhecimento, né, da nossa associação, dessa agroecologia que a gente quer construir, né? Uma agroecologia que ela seja inclusiva, que ela seja interseccional na prática também, né? Não apenas no discurso nem na teoria. Eu acho que você consegue fazer isso, né? Percebe-se pelo histórico aí de pessoas que você traz para conversar, para dialogar com o teu público. Então, eu acho que essa é um desafio imenso que a gente tem pela frente. Mas a gente está juntas nessa aí, viu? E agradeço de coração quem estava com a gente. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. E eu gosto de trazer quem está realmente levantando a bandeira e está fazendo. Que a gente possa ver realmente a mão na massa, porque o exemplo é o maior educador. Meu Deus do céu, a agrofloresta, se não é um exemplo, eu hoje trabalho com o sistema de horta, safa-horta, que eu aprendi com o Namastê, muita coisa eu aprendi com ele, com o Ernst. É uma construção, né? Várias pessoas que acabam trazendo conhecimento para a gente. E esse sistema só funciona ensinar ele se tiver o exemplo. Então, o que eu quero passar aqui é o exemplo de tantas pessoas assim como você e tantas outras que eu tenho conversado que fazem pelo exemplo e ajudam a gente nessa caminhada. Muito obrigado mesmo. Gratidão a todos que assistiram. Um beijo. Já vou divulgar então que quinta-feira é a última live do mês de janeiro em homenagem à agroecologia e Ana Maria Pinalés e todas as mulheres e homens e todos os outros que estão envolvidos nesse trabalho sustentável. Muito obrigado. Beijo, beijo. Valeu.